Turismo em Foco, com Bayard Boiteux, direção Fernando da Costa Machado. Hoje vamos conversar sobre os grandes eventos e a cidade do Rio de Janeiro. Vamos começar ressaltando a importância da captação de um grande evento. As cidades hoje possuem os seus Convention Bureaus. No caso do Rio, o Rio Convention Bureau, que inclusive deu origem a uma série de outros Convention Bureaus no país e dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos o Petrópolis Convention Bureau, o Cabo Frio Convention Bureau, para citar apenas alguns exemplos. Qual é a função precípua do Convention Bureau, que tem o formato de uma fundação e que sobrevive graças à colaboração de seus associados? É justamente a captação de eventos. E ele tenta que tal captação aconteça na baixa estação, para que nós possamos, assim, ter, na realidade, uma ocupação linear dentro da cidade onde ele está sediado. O Rio Convention Bureau vive também, no caso do Rio de Janeiro, do chamado Room Tax. É um valor que o turista paga mais na conta dos hotéis e esse valor é repassado para o Rio Convention Bureau. Isso permite, além das colaborações dos seus associados, que ele possa investir efetivamente em material promocional, na participação de grandes eventos e na busca, na realidade, no mundo inteiro, da captação dos eventos para a cidade do Rio de Janeiro. É sempre bom lembrar que o turista que vem para cá para eventos, ele é qualitativo, ele não é quantitativo. Ele é mais importante, por exemplo, no gasto diário dele. Só para que você tenha uma noção, o gasto diário de um turista varia entre 90 e 120 dólares no Brasil. Um turista que vem para congressos e convenções, ele gasta 3 vezes mais. Então ele gasta aproximadamente 280 dólares por dia. E ele vem, via de regra, acompanhado de algum familiar, ele não vem por conta própria. Ele aproveita uma tarifa promocional que é dada pela companhia aérea, pelo hotel, para que ele possa trazer a mulher e, eventualmente, até trazer os filhos. E muitas vezes ele chega à cidade antes do evento. Ele faz o que nós chamamos de pré-tour. Muitas vezes ele permanece na cidade após o evento. E ele faz o que nós chamamos de pós-tour. Então, o turismo de eventos é muito importante. E para isso as cidades têm que se estruturar. Elas têm que possuir, na realidade, primeiro, centros de convenções, para que eles possam sediar eventos, que podem ser de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte. No caso da cidade do Rio de Janeiro, nós temos 2 grandes exemplos. O Rio Centro, que fica, na realidade, na Baixada de Jacarepaguá, e nós temos, na realidade, um segundo centro de convenções, que é o Sul América, em pleno centro da cidade do Rio de Janeiro, ao lado da prefeitura. O que nós podemos, num primeiro momento, questionar é que esses 2 centros de convenções talvez não sejam suficientes. Então eles foram ganhando o apoio de meios de hospedagem. Nós temos alguns hotéis da cidade do Rio de Janeiro que possuem seus próprios centros de convenções. E outros locais que vão também sediando eventos, como a zona portuária, que está sendo toda reestruturada e resgatada pela atual prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a própria Marina da Glória, hoje são locais que têm toda a infraestrutura para sediar eventos, normalmente de médio porte. E a cidade do Rio de Janeiro deve ganhar, nos próximos anos, uma série de grandes eventos. Começamos agora com a Jornada Mundial da Juventude, que trará para o Rio de Janeiro mais de 3 milhões de pessoas. Claro que é um evento de um formato diferente, famílias que vão receber em suas casas as pessoas que vão participar. Então, haverá também uma ocupação grande dos meios de hospedagem, mas basicamente serão pessoas acomodadas em casas de família e que virão para cá por força da fé católica. Uma série de eventos paralelos vão acontecer e é a primeira vez que o Papa Francisco participará de um grande evento. Então, para nós é uma honra, o primeiro Papa sul-americano e que vem para o primeiro país, depois que ele se tornou Papa nas Américas, para um grande evento da religião católica.
Posteriormente, nós vamos ter alguns outros eventos importantes também. Uma Copa, que vai acontecer logo no ano que vem. Depois nós vamos ter a Copa do Mundo. Depois nós vamos ter as Olimpíadas. E a cidade passa por uma grande revolução que me preocupa. Por exemplo, nós estamos ganhando uma série de meios de hospedagem novos. É importante, é uma exigência, por exemplo, da FIFA, para que esses meios de hospedagem sejam construídos justamente para que a cidade possa sediar os grandes eventos. Mas eu fico preocupado. O que vai acontecer depois dos grandes eventos? É preciso que a cidade crie uma política específica para que ela possa se promover o tempo inteiro como destino de eventos. Ela não pode, por ter captado 3 grandes eventos, acreditar que com isso ela resolveu todo o problema pontual do turismo. Não resolveu. Nós precisamos melhorar algumas áreas específicas dentro do Rio de Janeiro. Sobretudo a área da promoção. Precisamos investir muito mais em promoção. Estarmos presentes em todos os eventos nacionais e internacionais. Estarmos presentes em eventos que não estejam diretamente ligados ao turismo, mas que permitam uma nova percepção do produto. Nós temos, às vezes, na realidade, uma visão tacanha de que só os eventos de turismo vão nos permitir promoção. Muito pelo contrário. Há outros eventos em que podemos associar a nossa imagem como uma forma efetiva de promover um destino. Nós temos que pensar em todas as ferramentas que estão disponíveis. Fazer da cidade uma grande cidade de eventos significa também melhoria de qualidade de alguns problemas que a cidade tem, mormente aquele do transporte. Hoje, por exemplo, para vocês terem noção, com todas as obras que a cidade está desenvolvendo, nós vivemos um inferno astral no trânsito. Às vezes uma pessoa que mora, por exemplo, no autódromo, para chegar até o centro da cidade ou para chegar até Ipanema, gasta 2h30, 3 horas. É lamentável. O próprio metrô, não é? Que recebeu recentemente alguns novos trens, pretende chegar apenas ao Jardim Oceânico, na Barra. Será essa a solução? Não, a solução é que o metrô chegasse pelo menos até Alvorada. Então, os eventos também trazem uma série de discussões. E uma discussão também de que impactos esses eventos têm na própria população anfitriã que mora nos arredores dos locais onde os eventos acontecem. Então, os eventos não são simplesmente a realização de um evento. A gente tem que levar em conta os aspectos de preparação das cidades para receber os eventos, melhoria da qualidade para o próprio morador, porque ele é o grande anfitrião, e ele tem que ter uma vibração positiva quando ele recebe o turista, e para que ele tenha uma vibração positiva, ele precisa ter uma cidade amena, que corresponda aos seus anseios. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Então esses eventos não podem de maneira alguma impactar negativamente o dia a dia das populações. Temos que tomar muito cuidado com isso. E temos que pensar também que providências pontuais que são desenvolvidas como construção de meios de hospedagem aleatoriamente em toda a cidade, porque vão surgindo agora vários hotéis de várias cadeias que vão sendo construídos para atender exigências efetivas. O que vai acontecer com tais meios de hospedagem depois dos grandes eventos? De que forma a cidade vai se comportar para que ela tenha uma ocupação capaz, na realidade, de fazer com que esses hotéis estejam cheios o ano inteiro. Vamos pensar também que o objetivo de um evento não é que ele aconteça na alta estação, é que ele aconteça na baixa estação, justamente para reduzir o problema da sazonalidade. São algumas das considerações que eu tentei trazer à tona hoje e conversar um pouco com você. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.